Bem-vindo de volta ao Semear. Nós continuamos a nossa viagem em busca da produção e dos produtos nacionais. A pergunta continua no ar. Para onde vai o óleo alimentar queimado na fábrica de batata frita de Malange? Kiwa Banzogi é um município que está a 75 km da cidade de Malange. É aqui onde grupos de mulheres que, em parceria com a Caritas de Angola, transformam um óleo alimentar queimado em sabão. São famílias vulneráveis que conseguem, com essa produção, meios para a sua subsistência. Nós recepcionamos esse óleo que, por sua vez, encaminhamos para os grupos de mulheres que o Projeto Pedras trabalha nas 7 comunidades em que estamos, porque em cada comunidade nós temos grupos formados de 10 mulheres e esses grupos fabricam sabão artesanal à base de soda cáustica, o óleo vegetal e a água. Então, como outrora a matéria-prima, que é o óleo, era adquirido nas lojas convencionais, então achamos aqui uma oportunidade em fazer esse acordo com a fábrica de batatas, de modo a reduzir aquilo que são os custos de produção com o sabão por parte das mulheres. Como sabe, as comunidades rurais têm uma dinâmica própria e o acesso aos serviços básicos é ainda uma dificuldade que elas sentem e os seus rendimentos também são ínfimos, né, que muitas das vezes não permitem para a aquisição de outros produtos que não aqueles da cesta, por exemplo, básica. É assim que o óleo da fritura da batata e de outras cozinhas dá vida à vida das comunidades no interior de Malange. Como o projeto dá esses inputs, que é a soda cáustica, o óleo e, claro, e outros, no caso se tivermos que fazer o sabão azul, o corante, então a oportunidade surge aqui com a fábrica no sentido de potenciarmos, fomentarmos a produção de sabão artesanal com a recepção do óleo. Isso é uma permuta porque a fábrica também sai a ganhar, porque ela recebe depois já o produto final feito pelas mulheres, que também é encaminhado para as comunidades adjacentes à fábrica, dentro daquilo que é a responsabilidade social da mesma fábrica. Então para nós é uma mais-valia, porque saber que o produto produzido por determinadas mulheres rurais chega a outros pontos e a outros consumidores, isso abre aqui uma janela de oportunidades. Claro que se houver mais investimento para fomentarmos cada vez mais essa produção, acreditamos que a mulher rural sai a ganhar, o empoderamento da mulher do meio rural e também a geração de receitas, não é, para outras atividades, inclusive até para a própria agricultura, não é, que muitas das vezes a aquisição de sementes é um problema frequentado por essas famílias. Comuna de Muquiche está a 30 km da cidade. Na margem sul da Estrada Nacional 230, é aqui onde se encontra uma quinta de 105 hectares. A produção aqui é diversificada. O engenheiro Buta é o nosso guia, o nosso Cicerone. Logo à entrada, somos recebidos com essa imagem de laranjeiras e limoeiros com 2 anos de existência, mas que já começaram a dar frutos. É a fase já da colheita do limão. Daqui mais uns 2 meses vamos começar também a colher as laranjas, né? Agora, as tangerinas e mais outros limoeiros ainda estão em fase de crescimento, só daqui mais 2 anos é que vão começar a produzir. O terreno não pode sobrar. Enquanto se espera pela nova plantação de citrinos, a área é ocupada por uma produção de feijão. Aproveitamos agora dessa segunda época de feijão, porque o feijão da segunda época é o melhor feijão que se produz aqui nessa área, não é? Porque depois já não corre o risco de ser danificado pela chuva.
Então já temos aqueles 4,5 hectares de feijão. É o último feijão que semeamos. Bem, é o último porque, em princípio, que estava para ser aquele espaço com citrinos, mas os citrinos só poderão vir depois de assegurado o processo de rega. Por conseguinte, só a partir de setembro, outubro, quando há chuvas, é que vamos meter lá então os citrinos para completar. Há mais uma outra área com feijão preto. Tem 2,5 hectares. Foi semeado sensivelmente há 2 meses. E nós, dentro de 1 mês e meio, estamos à espera que estaremos à altura de colher esse feijão. Toneladas? Possivelmente vamos ter aqui, não digo muito, mas pelo menos mais 2 toneladas. A água é um recurso incontornável para o aumento da produção. Como nós temos uma pequena represa aí, essa represa está precisamente a poucos metros da fonte. E a fonte não dá vazão a muita água. Então, em caso de nós aumentarmos a produção, passando para os hortícolas, significa que temos de aumentar o volume de água. E para isso vamos captar água do rio próximo, que está aqui. E então vamos ter que montar mesmo um sistema de bombagem para que a nossa represa, que nós já aumentamos para guardar maior quantidade de água, então vamos ter que utilizar aquela captação de água ao longo do rio para bombar para esta represa. Como dissemos, na fazenda Zanianvula existem diferentes culturas. Temos o bananal, temos as mangueiras, já tivemos milho, já cultivamos 10 hectares de milho que estamos a colher, já colhemos e neste momento estamos a descaroçar ou debulhar. A mandioca, um dos alimentos mais consumidos nas regiões norte e leste do país, também ganhou um pedaço de 10 hectares de terra. O engenheiro Buta começa por explicar as consequências da plantação mecânica. É deitado na forma horizontal. E como vemos, temos vários gomos virados para cima, outros laterais e outros para baixo. Quando é colocado assim, por causa da sua natureza, os gomos que estiverem virados para cima têm a tendência de subir. Os gomos virados para baixo, ou mesmo lateral, mas com tendência de baixo, vão para as raízes. O que significa mais raízes de mandioca que produzem mandioca temos aqui. Porque além das raízes que produzem mandioca, temos as raízes que alimentam a planta. O camponês normalmente planta a estaca dessa forma, assim. E quando fica com terra até aqui, mais ou menos, ou pode ficar até aqui, as folhas nascem apenas aqui, de um gomo. Os outros gomos e as raízes nascem aqui da ponta. Então, são poucas as raízes que produzem a mandioca e é pouca folhagem que vai alimentar a planta, os tubérculos. Por conseguinte, a posição horizontal é a melhor. Até porque a mandioca, proporcionalmente, quanto mais tiver em cima, na folhagem, mais tem também na raiz. No seu dia a dia, há temas que superam a sua boa vontade e também a experiência. O primeiro problema é a mão de obra. Precisávamos de mão de obra vocacionada. E agora vamos espreitar as medidas de alívio económico. Depois de, na sexta-feira, 22 de maio,
terem sido assinados os primeiros memorandos de entendimento com os empresários do setor do comércio e distribuição e também com os fornecedores de insumos em Luanda, no âmbito das medidas de alívio económico. Deu-se então início, nesta quarta-feira, ao processo de assinaturas de memorandos semelhantes em todas as províncias do nosso país. Esses empresários são os beneficiários de duas linhas de financiamento. Para o comércio e distribuição são 17,6 mil milhões de kwanzas e para os fornecedores de insumos pouco mais de 68,7 mil milhões de kwanzas. Na verdade, trata-se de um processo que vai ter o controlo e acompanhamento do governo para que o dinheiro seja gasto de acordo com os fins pelos quais foram criadas as referidas linhas de financiamento. Uma nota importante: no âmbito do alívio económico, foi estabelecida uma parceria com a Associação das Indústrias Têxteis e Confecções para que sejam disponibilizadas pelo menos 1000 máquinas de costura para mulheres das 18 províncias do nosso país. O objetivo é fomentar o emprego formal, mas também reforçar a capacidade de produção de máscaras que, em tempo de Covid-19, diga-se nesta altura, são extremamente necessárias. Chegamos ao fim desta edição de hoje do Semear, o programa com o apoio de produção do Prodesi. Fique com o alerta do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que falava no dia 11 de outubro de 2017, em Caxiungo, província do Ambo. Até à próxima. É chegada a hora de semear, porque para colher temos de semear. Não há colheita sem sementeira, isso não existe. Só há colheita, só colhe quem semeia.